O tabuleiro geopolítico do Oriente Médio acaba de ganhar novos movimentos decisivos. Em um momento de tensão elevada, autoridades da Arábia Saudita e de Israel se deslocam aos Estados Unidos, enquanto o governo americano avalia a possibilidade de ataques contra o Irã. Ao mesmo tempo, a Rússia entra em cena com um alerta direto. O uso da força pode trazer consequências graves e imprevisíveis. Não se trata de visitas diplomáticas rotineiras. Quando representantes de dois dos principais atores da região se dirigem a Washington em meio a avaliações militares, o sinal é claro. Decisões críticas estão sendo discutidas longe dos holofotes, mas com impacto potencial para todo mundo. Nos Estados Unidos, o debate gira em torno de até um dia. A avaliação de possíveis ataques ao Irã indica que o impasse diplomático pode estar se aproximando de um limite. A retórica se endurece, os cenários são simulados e as opções passam a ser pesadas com mais urgência. Cada passo agora é calculado não apenas em termos militares, mas também políticos e estratégicos. A presença de autoridades sauditas e israelenses reforça a complexidade do momento. Ambos os países possuem interesses diretos na contenção da influência iraniana na região. Ambos também sabem que qualquer ação militar teria efeitos em cadeia, capazes de alterar o equilíbrio regional por ano. Por isso, o diálogo com Washington ganha peso estratégico, buscando alinhar posições, avaliar riscos e influenciar decisões que ainda não foram anunciadas publicamente. Enquanto isso, a Rússia observa com atenção e reage com firmeza. O alerta contra o uso da força não é apenas retórico. Moscou deixa claro que vê com preocupação qualquer escalada militar envolvendo o Irã, um país com o qual mantém relações estratégicas. Esse posicionamento adiciona uma nova camada de tensão ao cenário, ampliando o risco de que um conflito regional se transforme em algo maior. O momento é delicado porque reúne três elementos perigosos: pressão crescente, múltiplos atores envolvidos e interesses que se sobrepõem. Cada um desses fatores, isoladamente, já exigiria cautela. Junto, eles criam um ambiente onde decisões precipitadas podem ter efeitos irreversíveis. O Irã, no centro dessa equação, acompanha os movimentos com atenção. Para Teherã, a combinação de visitas diplomáticas, avaliações militares e alertas internacionais reforça a percepção de cerco. Essa leitura influencia diretamente sua postura, suas respostas e suas próprias estratégias de dissuasão. O mundo, mais uma vez, observa em silêncio atento, porque quando grandes potências, aliados regionais e rivais estratégicos passam a se mover ao mesmo tempo, o que está em jogo não é apenas uma decisão isolada, mas a estabilidade de uma região vital para a ordem global. E é exatamente nesse ponto que essa notícia deixa de ser apenas mais um capítulo da política internacional e passa a representar um possível divisor de águas no Oriente Médio. Enquanto os holofotes do mundo se voltam para Washington, algo incomum acontece nos bastidores do poder. Autoridades da Arábia Saudita e de Israel chegam quase ao mesmo tempo aos Estados Unidos. Oficialmente, as agendas falam em consultas diplomáticas. Na prática, o movimento revela urgência, alinhamento estratégico e um único foco: o Irã. A presença simultânea desses dois países não é coincidência. Israel vê o avanço do programa nuclear iraniano como uma ameaça existencial. Já a Arábia Saudita teme o fortalecimento regional de Teherã, especialmente por meio de grupos aliados no Líbano, no Iêmen e na Síria. Ambos sabem que, neste momento, tudo passa por uma decisão americana. E essa decisão tem nome e sobrenome: Donald Trump. De volta ao centro do poder, Trump avalia cenários que vão muito além da retórica. Fontes diplomáticas indicam que opções militares reais estão sobre a mesa, incluindo ataques cirúrgicos a instalações estratégicas iranianas. Não se trata mais de especulação. Trata-se de cálculo político, militar e simbólico. Trump sabe que qualquer ação contra o Irã teria impacto imediato não só no Oriente Médio, mas no mercado global de energia, na estabilidade regional e no próprio equilíbrio entre as grandes potências. Um ataque não seria apenas uma resposta, seria uma mensagem ao mundo. É nesse ponto que entra um ator que não aceita ficar à margem: a Rússia. Moscou reage com firmeza às movimentações americanas. Autoridades russas alertam publicamente contra o uso da força, afirmando que uma ação militar contra o Irã poderia provocar consequências imprevisíveis. O recado é direto: qualquer ataque pode desencadear uma reação em cadeia difícil de controlar. A Rússia mantém laços estratégicos com Teherã, econômicos, militares e diplomáticos. Para o Kremlin, um ataque americano não seria apenas um problema regional, mas um precedente perigoso, capaz de desestabilizar alianças e reacender tensões globais em um momento já marcado por conflitos simultâneos. Nos bastidores, diplomatas falam em linhas vermelhas sendo testadas. Cada movimento é observado, cada declaração pesa. O silêncio, muitas vezes, diz mais do que discurso. Enquanto líderes se reúnem em salas fechadas, o Oriente Médio vive dias de tensão crescente. Qualquer erro de cálculo pode transformar pressão diplomática em confronto direto. O Irã, por sua vez, mantém um discurso desafiador, reforçando que não cederá a ameaças externas. O
O mundo assiste a um jogo de poder onde ninguém quer recuar primeiro. E a pergunta que paira no ar é simples e assustadora. Estamos diante de uma tentativa de dissuasão ou dos primeiros passos rumo a um conflito maior? A tensão aumenta à medida que os dias passam, e o clima de incerteza começa a se espalhar muito além das fronteiras do Oriente Médio. Nos corredores do poder, analistas e estrategistas repetem a mesma palavra em tom cauteloso: time. Para os Estados Unidos, qualquer ação agora precisa considerar não apenas o Irã, mas as reações em cadeia que podem envolver aliados, rivais e mercados globais inteiros. O Irã entende essa lógica e joga com ela. Ao mesmo tempo em que reforça seu discurso de resistência, sinaliza que qualquer ataque será respondido de forma proporcional ou até assimétrica. Isso significa que a retaliação não precisaria vir diretamente do território iraniano. Poderia surgir por meio de aliados regionais, rotas comerciais estratégicas ou ataques indiretos capazes de elevar o custo político e econômico de uma ofensiva americana. É exatamente esse cenário que preocupa líderes europeus. Países da União Europeia, já pressionados por instabilidade energética e conflitos prolongados, temem que uma escalada contra o Irã provoque uma nova crise de abastecimento e empurre o preço do petróleo a níveis imprevisíveis. Em conversas reservadas, diplomatas europeus pedem contenção, mas admitem ter pouca influência real sobre as decisões finais. Enquanto isso, Israel reforça sua postura de prontidão. Autoridades israelenses deixam claro que não aceitarão um Irã mais próximo da capacidade nuclear plena. Para Tel Aviv, esperar pode ser mais perigoso do que agir. Essa percepção adiciona um elemento de urgência ao debate em Washington, onde se avalia até que ponto uma ação preventiva poderia evitar um cenário considerado irreversível. A Arábia Saudita, por sua vez, adota um discurso mais calculado. Publicamente, defende estabilidade e diplomacia. Nos bastidores, busca garantias de segurança e proteção estratégica, ciente de que qualquer conflito aberto atingiria diretamente a região do Golfo. A visita de autoridades sauditas aos Estados Unidos revela menos uma escolha ideológica e mais um movimento de autopreservação. Nesse tabuleiro complexo, a Rússia observa e se posiciona. Seu alerta contra o uso da força não é apenas retórico. Moscou sabe que um conflito envolvendo o Irã pode alterar o equilíbrio de poder global e abrir novas frentes de instabilidade em um mundo já fragmentado. A mensagem é clara: cruzar esse limite pode sair caro demais. O resultado é um impasse perigoso. Ninguém anuncia o primeiro passo, mas todos se preparam para o pior. A diplomacia ainda existe, mas caminha em terreno frágil, pressionada por interesses estratégicos, cálculos militares e decisões políticas que podem redefinir o rumo da história recente. E à medida que o relógio avança, cresce a sensação de que o espaço para soluções pacíficas está diminuindo. O mundo não observa apenas negociações ou declarações, observa sinais. Sinais de que o próximo movimento pode não vir em forma de palavra, mas de ações. E é justamente nesse silêncio carregado de expectativas que mora o maior risco. Quando todos se preparam ao mesmo tempo, o erro de cálculo se torna mais provável. Um movimento interpretado como defensivo pode ser visto como provocação. Um exercício militar pode soar como ensaio para ataque real. Em cenários assim, a linha entre dissuasão e confronto direto fica perigosamente fina. Dentro dos Estados Unidos, o debate também se intensifica. Há setores que defendem uma demonstração clara de força para conter o Irã e enviar um recado definitivo à região. Outros alertam que uma ação militar agora pode empurrar Teherã a acelerar ainda mais seus programas estratégicos, tornando exatamente inevitável aquilo que se tenta evitar. A divisão não é apenas política, mas estratégica. O Irã, consciente dessa divisão, mantém sua narrativa de soberania e resistência. Líderes iranianos reforçam que não negociarão sob ameaça e que qualquer pressão externa apenas fortalece a posição interna do regime. Ao mesmo tempo, deixam portas entreabertas para conversas indiretas, sinalizando que ainda existe espaço para diplomacia, desde que não seja imposta pela força. Na prática, o que se vê é um jogo de paciência. Cada ator tenta ganhar tempo, testar limites e medir reações. Israel observa cada passo com atenção cirúrgica. Os países do Golfo calculam riscos econômicos e de segurança. A Rússia usa o discurso de contenção para ampliar sua influência diplomática. E os Estados Unidos avaliam se o custo de agir agora é menor do que o custo de esperar. Enquanto isso, o impacto psicológico já se espalha. Mercados reagem a cada declaração. Analistas revisam o cenário. Populações da região vivem sob a sensação constante de que algo pode acontecer a qualquer momento. Mesmo sem um único míssil lançado, o conflito já começa a produzir efeitos reais. O mais inquietante é que,
Em situações assim, a história mostra que decisões cruciais muitas vezes são tomadas em janelas curtas, sob pressão extrema. Não quando tudo está claro, mas quando a incerteza domina. É nesse contexto que reuniões discretas, telefonemas reservados e viagens diplomáticas ganham um peso que vai muito além do protocolo. O mundo segue atento, não apenas ao que é dito publicamente, mas ao que acontece longe das câmeras. Porque, neste momento, cada gesto, cada silêncio e cada escolha podem empurrar o cenário para negociação, ou para um ponto sem retorno. E agora, a grande pergunta fica no ar. Estamos diante do último esforço para evitar uma escalada histórica ou dos passos finais antes de um confronto direto no Oriente Médio? Se você quer entender os bastidores dessas decisões, os interesses ocultos por trás das declarações oficiais e como esse tabuleiro pode redefinir o equilíbrio global, acompanhe o canal, deixe seu like e ative o sino. Aqui, você não apenas recebe a notícia, você entende o que está por trás dela.